Olá, internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes e mais um Fechando as Cortinas. Dessa vez nós vamos falar então de um ator que nos deixou há pouco tempo, né? Mas ele foi muito importante para o cinema na década de 50. Nós estamos falando do ator John Whitley. Nós estamos falando do curador de arte John Whitley. Exatamente. Ele, depois de ter feito sucesso nas telas de cinema nos anos 50, como ator mirim, ele começa então a carreira acadêmica, né? Fazendo então história na Universidade de Oxford e depois chegando a ser professor da Universidade de Oxford. E ele então é um cara muito importante para a arte como um todo, né? Tanto como ator mirim nos anos 50, quanto como professor de arte. John Whitley faleceu no dia 16 de maio de 2020, sem uma causa aparente, com 75 anos de idade. Ele nasceu então na Escócia, e lá ele começa então a trabalhar já com cinema desde jovem. Era com 6, 7 anos de idade, ele já estava começando a aparecer nas telas. E a interpretação dele foi tão bacana, né? Tão legal, tão bem convincente assim, que no filme Pequenos Raptores de 1953, ele, quando passou nos Estados Unidos, né, a academia assistiu e falou: não, a gente tem que dar um Oscar para esse garoto tem que dar um... Veja, a carreira dele foi bem curta no cinema, ele fez apenas 5 filmes no cinema, depois ele fez mais 2 seriados na TV, entende? Então, no cinema a gente pode dizer aqui, todos eles aqui, já vamos dizer aqui, em 1952 ele fez Devoção de Assassino, depois ele fez Os Raptores, Os Pequenos Raptores, que ele deu um Oscar, o Oscar juvenil, né? Lembra-se, ele é um dos 12 atores mirins que tem uma estatueta do Oscar, né, mirim, né, porque isso não aconteceu mais, aconteceu somente num período de 25 anos dentro da academia, onde dentro desses 25 anos eles homenagearam 12 crianças, né, que tiveram destaque no ano anterior em alguma coisa do cinema assim, entendeu? Muito bem, aí continuando aqui, em 1955 ele fez O Tesouro de Barba Rubra, depois em 1956 O Seu Primeiro Crime, em 1956 ainda, ele faz O Jardineiro Espanhol. Esses são os 5 filmes na carreira de John Whitley. Depois ele faz, então, em 1957, uma participação no seriado das Aventuras de Robin Hood, em 1957, e depois aí ele para, veja, foi logo né, com 12 anos, depois ele para por uns 10 anos, ele volta então com 21 anos lá na frente, né, em 1966, né, fazendo um episódio do seriado Jericó. Veja, depois disso ele para, ele não entra mais no ramo do cinema, ele vai começar a sua carreira acadêmica, onde então ele faz história na Universidade de Oxford e segue a carreira na Universidade de Oxford como professor. E lá na Universidade de Oxford foi meio que a vida dele, né? Ele foi lá onde ele conheceu a esposa dele, né, que ficou casado por vários anos, teve 2 filhos, foi mais de 36 anos trabalhando na Universidade de Oxford, sendo curador, inclusive o curador responsável pelo museu Ashmolean. E para você ver a importância de John Whitley no museu, o museu fez uma homenagem para ele, escreveu algumas palavras de conforto para a família. Eles escreveram assim: John ingressou no museu em 1978 como assistente de guarda do Departamento de Arte Ocidental. Em uma carreira de 36 anos no Ashmolean, ele foi um professor dedicado à geração de estudantes de Oxford, um dos historiadores de arte mais ilustres do país, e um colega e amigo querido por todos que o conheceram e trabalharam com ele. Muito bom, né? É legal se ter uma homenagem assim, né? Mostra que ele realmente foi um grande cara, não só um grande ator mirim. É isso aí. Aqui fica a nossa homenagem ao vencedor do Oscar de 1955, a dos 12 vencedores do Oscar juvenil da história. Aliás, um Oscar que ele não conseguiu ir lá buscar, porque a mãe dele não deixou ir lá não. Como que pode? O garoto de 8 anos lá da Escócia tem que atravessar o oceano para pegar uma estátua? Não, vai não, senhor. E aí que a academia teve que mandar pelo correio, cara. Chegou semanas depois a estatueta para ele. Beleza, muito bem. Ainda assim, certamente ele vai ser homenageado no Oscar de 2021. E agora vocês conhecem também um pouco de John Whitley. Espero que vocês tenham gostado. Estamos agora fechando as cortinas e até a próxima.